Fala pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite, mas espero que seja um bom dia para vocês. Vou pegar aqui e fazer uma pequena revisão sobre triângulos, que nós vamos precisar bastante esse ano, tá bom? E vamos conversar aqui rápido e ver algumas considerações sobre triângulos, tá? Então, primeiramente, vamos lembrar o que é um triângulo, né? Se bem que não é difícil de lembrar. Triângulo, como o nome já diz, triângulos, ou seja, três ângulos. É a figura geométrica que vai ter três ângulos. Logo, se ele tem três ângulos, ele vai ter três lados, né? Pode ser iguais, diferentes, pode ser três lados iguais, três lados diferentes. Então vamos falar sobre cada um deles. Vamos pegar aqui um triângulo que tem três lados iguais. Vamos supor que eu tenho esse lado igual a esse, né? Vamos pegar também um triângulo que tem dois lados iguais. Eu tenho esse camarada aqui igual a esse camarada. E vamos pegar um triângulo que tem três lados diferentes, que é esse todo torto aqui, né? Os três lados são completamente diferentes. Eu sei que você está na sua casa, sentado no seu sofá, batendo a mão no peito, falando assim: eu sei qual é o nome desses triângulos, eu vou classificá-los agora, professor, mas segura a onda aí um pouquinho, que já já você vai classificar eles para mim, junto comigo, né? Então, tenho três triângulos aqui. Eu tenho um triângulo com três lados iguais, que está aqui em cima. Tem um triângulo do meio, que tem dois lados iguais. E tenho um triângulo lá embaixo, que tem os três lados diferentes, certo? Cada um deles vai receber um nome especial e específico. O triângulo que tem três lados iguais, nós vamos chamar ele de triângulo equilátero, certo? O triângulo que tem dois lados iguais, nós vamos chamar ele de isósceles. Garanto para vocês que é mais difícil escrever isósceles do que aprender que isósceles é o que tem dois lados iguais, né? Isósceles, faltou aqui, né, professor? Isso, isósceles. Isso. E por último, o triângulo escaleno, que é o camarada que tem todos os lados diferentes. Então, tem aqui uma classificação, né, do equilátero, do isósceles e do escaleno. Essa classificação é uma classificação chamada classificação quanto aos seus lados, tá? E existe uma outra classificação que é quanto aos ângulos. Então, vou desenhar aqui, ó, três triângulos aqui novamente e vamos conversar sobre esses três triângulos que eu vou desenhar aqui, tá? E vamos falar sobre a importância de um deles, porque nós vamos usar muito pra caramba demais, ok? Então eu tenho o triângulo aqui, ó, ABC, esse triângulo ABC, ele vai ser bem tranquilinho. Eu tenho esse triângulo aqui que eu estou desenhando aqui agora, o ABC de novo, porque todo triângulo a gente coloca ABC, né? E eu tenho esse outro cara aqui, ABC. Bom, o primeiro triângulo eu vou pintar os ângulos internos dele de azul, tá? Porque agora eu vou falar sobre ângulo. E o último triângulo também vou pintar esse ângulo aqui, ok? Agora vamos lá classificá-los quanto a seus ângulos, né? Que é bastante importante isso. Então, quando eu tenho um triângulo que os seus três ângulos internos são menores que 90 graus, eu digo que esse triângulo é um triângulo chamado triângulo acutângulo, certo? Triângulo acutângulo, ok? Tem os seus três ângulos menores que 30 graus. Agora, os três ângulos menores que 90 graus, perdão. Agora, o camarada que tem um ângulo, ele só precisa de apenas um ângulo. Um ângulo igual a 90 graus, eu chamo ele de triângulo retângulo. Esse aí, meu amigo, ele vai te acompanhar para a vida toda. E por último, eu tenho um camarada, repara que ele é mais inclinadinho, né? Ele é um triângulo que tem um ângulo maior que 90 graus. Ele é chamado de triângulo obtuso. Triângulo obtuso, tá? Ou obtusângulo, tanto faz, tá bom? Triângulo obtuso ou triângulo obtusângulo, ok? Obtusângulo.
Então, essa classificação aqui, do lado esquerdo da sua tela, assim, espero que seja, é esse lado que eu vou rabiscar agora, esse lado aqui que eu vou colocar a setinha, você vai ter classificação quanto a lado, que é equilátero, isósceles e escaleno. E esse lado aqui, onde eu coloquei a setinha agora, você tem a classificação quanto a ângulo, acutângulo, retângulo e obtusângulo. Detalhe importante, tá? Todo triângulo equilátero, olha só, todo triângulo equilátero, ele é isósceles. Por quê, professor? Porque o que é equilátero é o que tem três lados iguais, correto? O isósceles, ele tem dois lados iguais, tá? Então, todo triângulo equilátero, ele é isósceles, porque automaticamente, se ele tem três lados iguais, ele tem dois lados iguais, né? Então, essas são algumas das propriedades do triângulo. Outra propriedade muito interessante do triângulo, vocês devem estar cansados de saber. E vou dar só a primeira parte aqui, vocês já vão completar aí da casa de vocês. A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai dar quanto? Pode falar, pode gritar, que eu sei que vocês querem gritar, espernear, falar assim, 180 graus, professor, exatamente. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, deixa eu desenhar primeiro o triângulo aqui, ó. Sempre, olha só, olha o que eu estou falando, sempre vai ser 180 graus. Então, vamos conversar sobre isso. Vamos nomear esses ângulos aqui. Esse ângulo aqui eu vou chamar de ângulo A, esse ângulo eu vou chamar de ângulo B, e esse ângulo eu vou chamar de ângulo C. Eu tenho os ângulos internos aqui. Se eu somar o ângulo A mais o meu ângulo B mais o meu ângulo C, eu vou ter que ter 180 graus, que é a soma desses ângulos internos do meu triângulo ali, lindo, belo e bem desenhado pelo visto, tá? Então essa aqui é uma propriedade do meu triângulo, tá bom? Outra propriedade importante, que essa salva a vida de muita gente, inclusive de quem está fazendo prova, né, é que o ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos não adjacentes. Professor, o senhor acabou de falar inglês comigo. Não entendi nada. Não entendi bolhufas do que o senhor falou. Então, meu filho, preste atenção aqui. O ângulo externo é o ângulo que está ao lado de fora, né? No lado de fora. Então, tem aqui, ó, supondo que eu tenho essa linha aqui prolongando esse ângulo. Aí eu vou ter esse ângulo aqui do lado de fora, tá vendo? Ó, esse ângulozinho vermelho aqui, tá vendo? Visto aí. Esse ângulo vermelho, ele não está do lado do C, então esse ângulo vermelho aqui, ele tem que ser igual ao A mais o B. Ângulo A mais o B tem que ser igual ao C. Olha só, parece até mágica, certo? Isso é uma propriedade do triângulo, tá bom? Deixa eu destacar ela aqui, para a gente não esquecer, tá bom? Isso acontece para todos os outros ângulos, tá? Basta eu escolher o ângulo e aplicar essa propriedade. Isso sempre vai dar certo? Sempre vai dar certo. Isso é regra, isso é lei, isso é teoria mesmo do triângulo, tá bom? Você deve estar se perguntando também quanto que é a soma, né, dos ângulos externos de um triângulo. A soma dos ângulos externos de qualquer triângulo sempre vai ser 360 graus, tá? Na verdade, a soma dos ângulos externos de qualquer figura geométrica, qualquer polígono vai ter que dar 360 graus, ok? Então, aqui a gente fecha a maioria das coisas que nós vamos precisar como triângulo. Destaco que será de bastante importância o triângulo de 90 graus, o triângulo retângulo esse ano. Valeu? Então, nós vamos ficar por aqui. Pratiquem com os exercícios, vamos dar uma olhadinha bem interessante. Antes de mais nada, vou colocar aqui um exemplo. Vamos supor que nesse meu triângulo ali mesmo, eu tenho aqui, ó, eu tenho um camarada aqui chamado 30 graus. Aqui eu tenho, deixa eu ver aqui, 60 graus. 60 não, vou botar 80.
80 graus. E aqui eu tenho X. Eu quero saber quanto que vale esse ângulo X aqui, certo? Bom, se eu chamar o 30 de A, o 80 de B e o X de C, eu vou dizer que 30 mais 80, isso são graus, tá, gente? Mais X, tem que dar quanto? Tem que dar 180 graus. Caiu numa equaçãozinha do primeiro grau, que ela é bem tranquila de fazer. Primeiro eu vou somar aqui, ó. 80 com 30 são 110. Mais X igual a 180. O que eu vou fazer com esse 110? Passar para o outro lado, né? Ele não pode ficar no mesmo lado que o X. X vai ser igual a 180 menos 110. Gente, quanto que é 180 menos 110? Fala para eu escutar aqui. Exatamente, jovem. 70. O teclado está falhando aqui. Peraí, o mouse está falhando. Vamos lá. 70. Né? Ou seja, meu ângulo X vale o quê? 70 graus. Logo, se eu tenho um triângulo com um ângulo de 30, um ângulo de 80 e um ângulo de 70, todos esses ângulos são menores que 90 graus. Então, esse meu triângulo aqui, que eu coloquei como exemplo, classificando ele pelos ângulos, ele é um triângulo acutângulo. Valeu? Então, resolvi a questão, classifiquei ele quanto ao ângulo. Tá? E se eu quisesse também classificar quanto ao lado, poderia chutar que ele tem grande chance de ser um triângulo escaleno, tendo em vista que, por lei, o maior ângulo está de frente para o maior lado e o menor ângulo de frente para o menor lado. Ok? Então, fique com Deus e até a próxima aula. Valeu!